A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º dia no propósito de 66 dias no livro de Isaías. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Se hoje é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. E se você está caminhando conosco, muito obrigada por continuar nessa jornada e conhecer mais sobre Deus por meio de sua palavra. Ontem, Deus nos levou a um dos capítulos mais bonitos de Isaías. Mesmo quando tudo parecia escuro, ele nos mostrou que a sua luz deixa um brilhar e nunca vai deixar de brilhar. Talvez muitos de nós tenhamos terminado aquela leitura lembrando que a esperança nunca depende da escuridão, ela depende de Deus. Mas hoje a palavra nos leva a um cenário totalmente diferente, um cenário que pode até parecer difícil de entender, porque nós não apenas vamos ouvir falar sobre juízo, mas vamos falar sobre reconciliação, repreensão e também amor. De uma nação poderosa, de decisões que mudariam a história e de alguém que pense o que esse capítulo tem a ver comigo, vou repetir essa pergunta para vocês. Se você pensar exatamente esta questão na sua mente, o que este capítulo tem a ver comigo? Tem muito mais do que nós imaginamos. Porque todos nós já passamos por momentos em que parecia que tudo estava saindo do lugar. Situações que fugiram do nosso controle, planos que mudaram, portas que se fecharam, perguntas que ficaram sem resposta. E nestes momentos, é muito fácil pensar que Deus também perdeu o controle. Mas será que ele realmente perdeu? Essa é a pergunta que vai caminhar conosco durante toda a leitura de hoje. O que Deus faz quando tudo parece fugir do nosso controle? Mas não precisamos responder esta pergunta agora. Vamos deixar que a própria palavra do Senhor nos responda e nos converse antes. Vamos respirar profundamente, vamos acalmar o nosso coração, silenciar tudo que atrapalha este momento, porque a partir de agora, quem vai falar conosco é o Senhor, através de sua palavra. Vamos lá? Nós vamos ler Isaías no capítulo 10. A minha versão é a NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, basta apenas me acompanhar. Vamos lá? Isaías capítulo 10. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras? Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas, tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar, quando trouxer de vocês uma terra distante, calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde estão os tesouros guardados? Ou melhor, onde seus tesouros estão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Julgamento contra a Assíria. Que aflição espera a Síria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra um povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá: em breve cada um dos meus príncipes será rei. Destruímos Cauno, como fizemos com Carmequins. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade, e derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Assíria para realizar os seus propósitos no Monte Sião e Jerusalém, ele voltará contra o rei da Assíria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante, ele diz. Fiz isso tudo com meu braço poderoso, com a minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei os seus tesouros como um touro, derrubei seus reis. Roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei os reinos como os camponeses ajuntam os ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto.
Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? Será mais importante? E a serra é mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria, e o fogo ardente consumirá a sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será fogo, o santo que será a chama. Devorará o fogo como espinhos e o mato e queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como o fogo consome o bosque em uma terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga, de modo de todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Esperança para o povo do Senhor. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não poderão mais ser aliados que procuram destruídos. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, um remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos Exércitos: Ó, meu povo de Sião, não temos assírios quando oprimem vocês com a vara e bastão, como fizeram os egípcios por muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará, e a minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos Exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo da escravidão e o levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Aiate, passaram por Migron e guardaram seus pertences em Micamás. Atravessaram o desfiladeiro e acamparam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís, a pobre Anatote. O povo de Mademena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia. Sacode o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos Exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Tá vendo, meus irmãos? Como Deus é amoroso? Apesar de Ele nos corrigir arduamente, Ele também nos ensina com um amor tão profundo. É muito lindo o que a palavra de Deus traz para a gente. Quando nós começamos essa leitura, nós deixamos uma pergunta. O que Deus faz quando tudo parece fugir do nosso controle? Depois de caminhar por este capítulo, a resposta ela ficou muito clara. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós não entendemos tudo. Isaías nos mostrou o que o povo fazia. Os reis, os impérios, todos tomados por decisões. Mas acima de todos eles está Deus. Conduzindo a história, nada escapa ao seu olhar, nada surpreende o seu coração. Talvez hoje existam situações que nós não conseguimos compreender. Mas esse capítulo nos lembra de algo muito importante. Deus nunca perde o controle daquilo que está conduzindo. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar o caminho, Ele conhece o destino. E isso traz descanso para o nosso coração. E sabe por quê? Porque a nossa esperança nunca esteve em entender tudo,
ela está sempre em confiar naquele que sabe todas as coisas. Hoje, se essa palavra falou com você, eu gostaria que deixássemos uma pequena declaração nos comentários abaixo. Deus continua no controle. Talvez essa seja a fortaleza que nós precisamos ter. E o versículo que eu deixo para vocês hoje é o seguinte: naquele dia, o remanescente de Israel confiará fielmente no Senhor, e o Santo de Israel, que promessa permaneça conosco durante todo esse dia. Muito obrigada por ter continuado até aqui caminhando sobre o propósito de 66 dias em Isaías. Hoje, Deus nos lembrou que Ele continua conduzindo a história, mesmo quando nós não entendemos os caminhos. Amanhã, a nossa caminhada nos levará a uma das promessas mais bonitas do livro de Isaías. Vamos descobrir que Deus é especialista em fazer nascer vida onde todos acreditavam que já não existia mais esperança. Não deixem de estar aqui amanhã, vamos descobrir isto juntos. Espero encontrar todos vocês e que Deus fortaleça e continue confiando nele. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.